Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Este trecho da maravilhosa música Tempo Perdido, da Legião Urbana, nos faz pensar em algo que transita pela nossa vida: o tempo. Bom, o tempo transita pela nossa vida e nós transitamos pelo tempo. É uma relação intrínseca entre viver e estar presente no tempo. Mas uma coisa que é muito frequente nas nossas ansiedades, nos nossos afazeres diários, é a noção de que o tempo se perdeu e o que devemos fazer quando não damos conta de tudo que temos para fazer. Muita gente pensa que está procrastinando quando não consegue fazer aquilo que deveria. E é claro, tem muita gente que procrastina mesmo, mas às vezes tem pessoas que estão em meio a um excesso de tarefas, uma sobrecarga, né? Estão vivenciando um burnout, né? Estão acometidas por um estresse, não só do trabalho, mas da vida pessoal como um todo, a organização da rotina diária. E aí, como a gente pode falar em tempo, se o tempo que nós temos não é vivido de uma forma que possa nos gerar qualidade de vida, né? Muitos de nós trabalhamos em função de um tempo para gerar dinheiro, para dar sustento para nossa família, para poder ter mais conhecimento, então estudar, uma posição melhor no mercado de trabalho. E é isso. O que eu faço com este tempo que não me sobra? Não sobra. Então não há o que se fazer. A gente vive na ansiedade de sobrar um tempo. Esperamos que chegue as férias, que chegue o final de semana, para que a gente possa ao mesmo tempo descansar, arrumar todas as coisas, estudar, colocar a graduação ou a pós-graduação em dia, todas as tarefas, ver os amigos, e a cada coisa que a gente faz, a gente lembra de tantas outras coisas que a gente deixou de lado. Então eu gostaria de deixar algumas dicas simples. Não é uma receita de bolo, não é uma prescrição que todo mundo deve fazer no sentido de resolver o seu problema em relação ao seu tempo. Cada um bem sabe aquilo que vive, cada um bem sabe das suas responsabilidades. Mas eu convido você a, através de alguns pequenos passos, a questionar as suas escolhas em relação ao seu tempo. E a primeira tarefa que talvez a gente deva aprender a fazer, claro, quando a gente não está num momento de um transtorno depressivo, nem nada do tipo, mas a gente deve experimentar a tarefa que eu vou falar agora. Primeira, não faça nada. Não faça absolutamente nada. O quanto você tem parado para não fazer nada. A gente vive num modo tão acelerado, de escolhas aceleradas, de respostas aceleradas, que a gente está desacostumando a não fazer nada. É muito comum a gente ouvir e até dizer: ah, que saudade quando eu era criança e não fazia nada, ou tinha tempo para brincar, fazer isso e aquilo, o tempo passava de outra forma. Pois é. Então tente praticar, nem que seja por alguns minutos, a não fazer nada. Ah, eu não tenho tempo para não fazer nada. Não faça nada. Escolha não fazer nada por algum período, mesmo que seja um período curto. Os gregos já diziam o quanto o ócio é produtivo. Segunda dica é: peça ajuda. Você, nem eu, nem ninguém dá conta de tudo no mundo. Nós contamos com a ajuda de profissionais, com a ajuda de amigos, da nossa rede de apoio. No trabalho, a gente tem que aprender a delegar, e essa função é uma função muito requisitada por lideranças que acabam tendo essa dificuldade, principalmente quando ascendem a uma posição de confiança. Então, aprenda a delegar. E mais do que isso, enquanto um ser humano, aprenda a pedir ajuda.
ajuda quando a sua saúde emocional não está legal, quando você não tem energia física. Aprenda a pedir ajuda, alguém para ajudar você a organizar o seu espaço, sua casa, seu canto, né? Aprenda a pedir quando você não está conseguindo dar conta de tudo, porque você não precisa dar conta de tudo. A terceira dica agora seria: desligue seus equipamentos. Dá um tempo. Desliga a TV, desliga celular, saia das redes sociais. Isso aqui, onde nós estamos conversando agora, é um meio de trabalho, é um meio de comunicação, de interação, de lazer, de muitas coisas. Tem muitas funções de entretenimento, mas isso aqui muda a nossa percepção de tempo. A forma como a gente interage com a realidade, a maneira como a gente interage consigo mesmo e com o tempo. A gente mergulha no universo digital e quando a gente volta para a realidade física, a gente se sente angustiado com o tempo que passou e dá a sensação de que não fizemos nada, né? Eu ouço inúmeros pacientes dizendo que ficaram o dia inteiro nas redes sociais, né? E não por culpa deles, mas a noção de tempo se dissolve em meio às redes sociais. Então, aprenda a tirar um tempo para não fazer nada ou fazer outra coisa da sua rotina, mas desligue por um tempo os seus aparelhos eletrônicos. A outra dica é: faça apenas uma coisa de cada vez. Em uma sociedade em que as gerações mais novas são valorizadas por fazerem muitas coisas, multitaskers, é também uma grande habilidade saber escolher, fazer uma coisa de cada vez e ter o prazer de ter conseguido terminar aquilo, né? O prazer de você conseguir comer apenas, não comer enquanto você assiste uma série. É legal também, às vezes pedir um lanche, assistir uma série, mas o quanto você está sentindo aquele alimento que está descendo pela sua boca, né? Você parar e olhar para o que você está fazendo. Que seja uma atividade manual, que seja o estudo, faça uma coisa de cada vez. Nós temos trabalhado com 2 telas, celulares ligados, smartphones, tablets e tantas outras coisas. E a gente esquece que para sentir o caminho que a gente está escolhendo, viver e percorrer, a gente precisa muitas vezes fazer uma coisa de cada vez. Bem, falando em caminho, a próxima dica é: dê uma caminhada. Muitos de nós estamos em home office, e não só devido à mudança que a pandemia gerou, mas muita gente tem trabalhado fechado em escritórios e é importante você parar para dar uma caminhada, sair, né? Levantar da sua cadeira, olhar para um outro lugar e experimentar a sensação de usar o seu corpo para fazer algo simplesmente para sentir o ambiente, sem necessariamente a obrigação de eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que correr em 5 minutos, eu tenho que praticar determinada atividade física. Tudo isso é muito bom, faz parte da sua rotina, não abra mão disso, mas dar uma caminhada para olhar simplesmente o tempo passar, olhar como a lua está, né, como o sol está, como o céu está, se vai chover, se não vai, olhar as folhas de uma árvore balançando, ouvir os passarinhos cantando. Se na sua cidade tiver isso, é um privilégio. Se você vive numa metrópole, tente criar algumas estratégias. Muitos acabam saindo numa sensação de preocupação com a segurança, mas tente criar alguma possibilidade de você caminhar. E por último, a última dica de hoje, não querendo estender muito o vídeo, crie o seu espaço sagrado. Você pode viver num lugar muito pequeno, dividido com muitas pessoas, o lugar pode ser agitado, ou você pode viver num lugar solitário. Mas ainda assim, você precisa ter a sensação de que naquele lugar, em um canto desse lugar, ou em um momento desse lugar, existe um lugar sagrado para você. É um lugar em que você pode se conectar com você, sem a preocupação de olhar para uma mesa e ver que você tem que sentar ali para trabalhar e responder e-mails. É um lugar que você pode sentar,
né, num determinado momento, né, relaxar, que seja deitar, que seja sua cama, em qualquer ambiente que você consiga ficar e pensar apenas em você, no bem-estar que você pode viver através de tudo que você já conquistou, de tudo que você já aprendeu, de quem você é. Não esqueça onde você está e o que você já viveu de positivo. Muitos de nós temos traumas, temos dificuldades que a gente viveu até então, mas a gente não pode ser guiado apenas para ficar resolvendo problemas, né? Acredito que você e tantas outras pessoas podem sim criar um espaço sagrado, um espaço de contemplação, um espaço de aceitação da vida que nós temos, um espaço de agradecimento das conquistas que nós tivemos. É neste espaço que a gente consegue também desfrutar da possibilidade de cultivar sonhos, né? É no espaço do sagrado, e quando eu digo sagrado não tem a ver com religião ou religiosidade, é o espaço em que você, o seu corpo e a sua mente é o seu próprio templo, onde você pode se conectar com a beleza do que é viver, por mais que nós carreguemos dificuldades, né? Então é isso, meus queridos. Aprendam a gerir o tempo com o tempo que vocês têm. Um abraço, se cuidem.